Olá, aqui estamos de volta com mais um projeto base. Nós estamos no módulo 4, falando ainda sobre política e mais especificamente falando sobre processo eleitoral. Você consegue entender, compreender como funciona um processo eleitoral, como que se dá isso no seu município, no seu estado, no seu país? Já parou para fazer esses cálculos todos e está sabendo que agora está tudo diferente? Pois é. Nós vamos estar falando exatamente sobre as coligações e sobre essas equações eleitorais que fazem, através do nosso voto, essas pessoas, os eleitos, chegarem às cadeiras eletivas, aos cargos eletivos para cuidar e conduzir a política de cada município, de cada estado e do nosso país. Conosco é a deputada Franciane Baia, que compartilha desse momento e que bacana que está esse módulo 4, né, Franciane? Muito, eu estou muito empolgada com esse módulo, porque o que eu recebo mais, assim, de perguntas, às vezes, logo depois da eleição, é por que aquele que recebeu mais votos não se elegeu. Então, era um tema que eu achava de extrema importância a gente falar, porque muitas pessoas ainda não entendem, até pessoas que já são envolvidas com a política, já até fazem campanha, mas não entendem como funcionam as coligações e essa equação eleitoral. E ainda esse ano a gente tem mudanças, não pode mais ter coligação para cargos para vereador. E a gente recebe novamente aqui o professor Matheus, que é um prazer tê-lo conosco, professor, para abordar esses assuntos, tirar essas dúvidas e trazer esse entendimento para quem nos acompanha. Eu queria lhe perguntar já, professor, o senhor vai explicar um pouquinho o que é coligação, né, e a equação eleitoral, mas já queria também deixar que o senhor traga para a gente o que muda nessa questão de que agora, para o cargo de vereador do Legislativo, não pode mais ter coligações. Tá, pessoal, novamente, muito obrigado pelo convite, deputada Lisiane, deputada Franciane. É sempre um prazer estar aqui com vocês e, como eu sempre digo, precisando, eu estou aqui, principalmente para discutir isso e tentando trazer da forma mais fácil possível. Ainda mais esse tema, talvez seja um dos mais complicados da gente explicar, né, para a pessoa que não é envolvida nesse mundo e até mesmo para aqueles que são envolvidos. E sim, deputada Fran, nós tivemos uma grande mudança principalmente para essa última eleição, uma mudança recente na lei eleitoral, que ela vedou coligações para o sistema proporcional, que a gente já tinha falado num vídeo anterior. E aqui, especificamente, onde a gente vai sentir isso, na eleição para vereadores. Falando bem rapidinho sobre o que é uma coligação, né? Até para a gente conseguir explicar isso, nós temos os partidos, cada um dos seus partidos com as suas ideias, mas, eventualmente, diante de uma eleição, os partidos podem se congregar esforços, né, para tentar montar um futuro governo, montar uma futura administração. Antigamente era aceito que essa união fosse feita tanto no executivo, então no executivo os partidos se uniam anteriormente à eleição, né, em razão das suas ideias, em razão daquilo que eles defendiam em conjunto, de forma que pensavam uma futura administração, e aí era lançada uma chapa, né, em que havia um prefeito, um vice-prefeito, perdão, não necessariamente todos eles do mesmo partido, partidos diferentes, né? Isso trazia como vantagem para o partido, para a chapa, né, uma possibilidade de divisão de tempo de televisão, tempo de rádio, somava os tempos de cada um dos partidos, e isso hoje ainda segue. Então, para a majoritária, no caso para o prefeito, ainda é possível essas coligações. Com relação à votação para proporcional, e aqui falando especificamente para vereadores, foi proibido isso, foi alterada a legislação e agora não tem mais essa coligação, ou a possibilidade de coligações para vereadores. Qual o impacto prático disso? Quando a gente tem a votação proporcional, a gente falou de passagem isso no outro vídeo, a votação ela é feita, o voto ele é dado ao partido político, não diretamente ao candidato. Quando a gente vai votar, por mais que a gente escolha o nosso candidato, esse nosso voto ele é primeiramente computado para o partido. Já vamos explicar mais sobre isso, tá?
No entanto, quando eram possíveis coligações, o que se fazia? Se juntavam todos os partidos e todos os votos atribuídos a todos esses partidos de uma coligação, eles eram somados e depois da soma de todos os votos conjuntos dessa coligação, a gente olhava quais eram os mais votados da coligação e atribuía as vagas a cada um deles. Tá? Com essa proibição das coligações, os partidos vão ingressar na eleição somente com os seus candidatos e só vão contar os votos dos seus próprios candidatos. É algo novo, a gente ainda não sabe como isso quais os reflexos práticos disso tudo, né? Mas a ideia é essa. Com o fim das coligações na proporcional, se vota diretamente no partido daquele candidato. Tem algumas vantagens em relação a isso, que a gente vai tratar daqui a pouquinho, né? Mas também vão ter sérias dificuldades, principalmente na hora dos partidos se organizarem para as votações. Eu ia perguntar, os cálculos que são realizados, né, na proporcional é uma das principais dúvidas dos eleitores, né? Como eu falei no início, o que a gente recebe mais de dúvida é isso. Por que que alguém com menos votos, às vezes, conquista uma vaga e uma outra pessoa com mais votos não conquista essa vaga? Então, eu gostaria que o senhor explicasse por que que isso acontece e como que se dá, então, essa equação eleitoral. Hoje, sem coligações, mas entre os partidos, né, como é que acontece essa divisão das cadeiras do Legislativo, como que cada partido conquista a cadeira e por que que às vezes temos pessoas com menos votos que acabam conquistando uma vaga e pessoas com mais votos que acabam ficando de fora. Excelente pergunta, mas ao mesmo tempo é uma pergunta muito complicada de explicar, né? Porque precisa matemática junto. E às vezes é outra coisa que às vezes falta para as pessoas, inclusive para mim, né? Eu não sou das exatas. Professora, eu ia dizer até para nós é difícil, viu? Até para a gente que está no meio. Para quem não é das exatas, fica ainda mais complicado. Mas vamos tentar simplificar isso. Tá? Eu vou ter que trabalhar com números, senão a gente não consegue mostrar. Mas vamos tentar fazer isso de uma forma mais clara possível. Tá? Para entender tudo isso, a gente tem que voltar para a lógica do que é o proporcional. Então, a votação proporcional, eu tenho que distribuir as cadeiras proporcionalmente. Né? Além disso, eu preciso entender também que a votação ela se dá por partidos no Brasil, no proporcional em especial. Significa, eu distribuo as vagas proporcionalmente aos votos do partido. Então, eu preciso dessas duas premissas para entender o restante. Tá? Então, vamos criar um lugar hipotético, vamos criar um município hipotético, que ele tenha 10 vagas de vereadores. Tá? E que a gente tenha essas 10 vagas de vereadores, uma votação de 1.000 eleitores. Então, 1.000 eleitores votaram em candidatos XYZ dentro deste município. Tá? Então, 1.000 eleitores votando. Depois a gente fala sobre votos nulos. Vamos pensar que todos esses 1.000 eleitores votaram em 1.000 candidatos. A gente vai pegar esses 1.000 eleitores e vai dividir pelo número de vagas. Então, nós temos 10 vagas, 1.000 eleitores. Significa que cada uma daquelas vagas ali, se a minha matemática não estiver errada, é equivalente a 100 votos. 100 votos vezes 10 vagas, 1.000 votos feitos pelas pessoas. Então, fui bem na matemática aí? Deu para acompanhar? Escolheu bons números. Fomos bem nos números. Vocês auditam os meus números, por favor. Então, assim, o que nós temos? Que cálculo a gente fez aqui? A gente parou para analisar quantos votos são necessários para ter direito a uma cadeira nesse nosso município. Uma cadeira no legislativo do município. Significa, então, que para eu ter uma cadeira de vereador, eu preciso ter 100 votos. Só que esses 100 votos não é o vereador que precisa ter, é o partido do vereador que precisa ter 100 votos. Então, digamos que a gente tem aqui nessa nossa eleição um partido que tenha 300 votos. Este partido terá direito a 3 vagas. Temos um partido que tem 500 votos. Esse partido terá direito a 5 vagas. Temos um partido que tem 90 votos. Opa, não chegou no 100.
Então, ele não chegou na pontuação, na votação mínima, a quantidade de votos mínimos necessários para ter direito a uma vaga. Então, esse partido, num primeiro momento, ele está excluído da divisão de vagas, certo? Então, a lógica primeira que nós temos é identificar quantos votos são necessários para cada vaga. Para isso, eu preciso dividir a quantidade de votos válidos, depois a gente explica melhor isso, mas os votos atribuídos aos candidatos, efetivamente, certo? E dividir essa quantidade de votos por vagas existentes. Fomos bem até aí? Podemos continuar? Sim. Beleza. Qual é o passo seguinte? Então, digamos que esse nosso primeiro partido que eu comentei com vocês, vamos chamar ele de partido A, ele teve 300 votos. Ele tem direito a 3 vagas agora. Como é que eu distribuo essas vagas dentro do partido? Eu olho para os 3 candidatos mais votados deste partido e esses 3 candidatos vão ter direito às vagas. Esse é o caminho que nós fazemos. Tem um nome para isso que se chama lista aberta. Por que lista aberta? Porque o partido, antes de começar a eleição, ele vai entregar na Justiça Eleitoral uma nominata com todos os candidatos, a lista de candidatos que ele pretende que concorram a essa eleição. Só que ele não diz qual a ordem que ele quer que esses candidatos assumam as vagas dele. Quem vai definir a ordem é o eleitor. Só que o eleitor não pode ir lá e apresentar, mas eu queria esse. Não, ele vai atribuir o voto a um dos candidatos deste partido, e se esse for o mais votado, ele será eleito. Compreendemos essa primeira distribuição das vagas? Posso continuar? Tem alguma dúvida até aqui? Tá ótimo. Tá bom? Vamos lá. Mas a gente chegou nesses 3 primeiros, vamos pegar esse nosso primeiro partido, tá? Que teve 300 votos com direito a 3 vagas, e vamos pegar também aquele nosso último partido lá, que teve 90 votos, certo? E nenhuma vaga. Esse primeiro partido, ele conseguiu 300 votos, só que foram 200 de um candidato, 50 de outro candidato e 50 de outro candidato. Se eu não tiver errado, dá 200, 50, 50, 300. Fechou, né? A gente pode até diminuir um pouquinho, vamos fazer 200, 50, 49 e um terceiro com um voto, aqui um quarto com um voto. Tá? 3 candidatos. 200, 50, 49. A gente vai para aquele outro partido lá que teve 90 votos. E esses 90 votos foram atribuídos a um candidato só. Então eu tenho aqui nesse partido 90 votos. Só que só um candidato e mais nenhum outro candidato com votação no partido. Por quê? Porque a nominata era pequena, porque as outras pessoas não ganharam a simpatia da população, por N razões. Tá? O fato é o seguinte, se a gente for olhar na nossa numeração, aqui a gente tem um com 200, um com 50, um com 49 e um com 90 votos. Aí a gente vai dizer, tá, mas esse teria que assumir. Não, porque antes de olhar a votação do candidato, eu preciso olhar a votação do partido. E esse partido aqui já tinha as 300. E esse aqui não atingiu um mínimo de 100, que era necessário para uma vaga. Primeiro vem a soma do partido, a soma geral do partido. E aí distribui nessa soma quantas cadeiras o partido conseguiu fazer. Exatamente. Primeiro eu olho quantos votos o partido tem, depois eu vejo quais são os candidatos mais votados para ter direito a essas vagas. E aqui a gente até pode falar rapidinho também para esclarecer o que mudou de antes para agora. Agora, eu só olho para os votos do partido. E antes, eu somava todos os votos da coligação. E aí é como se eu tivesse um grande partidão, né, com todos aqueles partidos ali dentro. E todos os candidatos fariam parte desse grande bolo. E aí depois eu distribuiria entre os mais votados entre eles. Agora, isso que não é mais possível fazer. Ótimo. Então, é muito importante as pessoas entenderem que quando elas estão votando ali num candidato, ela está votando no partido. E que vai depender do total deste partido, de toda a nominata, a conquista de vagas e de cadeiras, no caso, no legislativo. Então, muitas vezes o que acontece é que a pessoa faz um número até expressivo de votos, mas o partido em que ela se encontra tem uma nominata fraca, como a gente costuma dizer, e acaba a soma não conquistando aquela cadeira e por isso não entra. E que resume a pergunta, né, que a gente mais ouve, que por que às vezes as pessoas com menos votos conquistam uma cadeira e uma com mais não.
porque o partido, então, conquistou aquela vaga na soma total de votos. É isso, né, professor? É exatamente, perfeito, deputada Fran. É que a gente tem que olhar, tanto que se a gente for parar para pensar, nessa votação proporcional, né, na votação do legislativo, a gente tem o que se chama de voto na legenda. Eu não preciso necessariamente votar num candidato. Né? Se eu tenho identificação com as ideias do partido, eu posso fazer meu voto direto para o partido. Porque é isso que eu quero que aquele partido seja o vencedor na eleição e eu confio na nominata que o partido escolheu. Então, a ideia da votação na legenda é essa. Eu quero que o partido seja eleito. Então, há essa possibilidade. Explica para a gente um pouquinho mais sobre esse voto da legenda, porque, como a gente estava compreendendo, né, hoje a gente vota nos cargos ali, nos vereadores, vamos usar o município, né, que a gente está em processo eleitoral aí. A gente vai votar no vereador, no nome da pessoa, na Lisiane, na Franciane, que estão concorrendo lá a vereadora. Esses votos, eles são todos somados, contabilizados, jogados dentro do partido e distribuídos do mais votado para o menos votado, conforme o número que o partido vai fazer de cadeiras. Agora, se eu decido, por exemplo, o eleitor, ele pode votar simplesmente, não, eu quero votar só no partido. Eu quero votar lá no partido A e, para mim, tanto faz quem seja a pessoa que entra. É possível o eleitor fazer essa escolha hoje? Claro, não é possível, sim. Como é que vai funcionar? Vamos entender essa sistemática, né? Digamos que eu gosto de todos os candidatos daquele partido específico. Eu quero que o partido ganhe. E para mim é indiferente qual dos candidatos vai ser o eleito, mas o partido tem que ganhar. Então, o meu voto vai ser computado para o partido. Se a gente voltar para aquele nosso primeiro exemplo lá dos 300 votos, eu vou ser um dos 300 votos que vai dar uma cadeira para o partido que eu quero que seja eleito. Então, eu sou o 300 do 299. Feito isso, garanti a vaga do meu partido. No entanto, eu não vou decidir ou eu não decidi, eu não participei da decisão de qual das pessoas desse partido que vai assumir a primeira cadeira. Como é que eu vou distribuir isso? Bom, a partir dos votos que essas pessoas receberam. Então, espera-se que elas tenham recebido votos das pessoas, dos eleitores, diretamente nelas. Tá? Mas se eu não escolher o meu eleitor, eu estou elegendo o meu candidato, né? Se eu simplesmente votar na legenda, a legenda, gente, para quem não está muito familiarizado com o nome, é o número do partido. Né? Aqueles dois números que compõem o número do partido. Então, aquilo ali é legenda. Se vocês só botarem esse número e não preencherem com o restante dos números que o vereador vai ter, que é um número mais longo, né? Se vocês só botarem os dois primeiros números e esse número representar um partido, o voto de vocês vai para a soma geral do partido. Muito bem. Os militantes, muitas vezes, que não têm uma preferência, mas que estão ali dentro dos seus partidos, a gente vê muitas pessoas fazendo isso. Eu sou de tal partido há muitos anos, caminho com todos aqui, tem vários representantes que, para mim, independe, e eles votam. A gente conhece pessoas que votam na legenda, mas a pergunta foi exatamente para esclarecer para as pessoas que muitas vezes nunca ouviram falar nessa questão de votar aí só no número do partido, que aí você não precisa votar no número do candidato todo, só vota no número do partido. Primeiro, o primeiro número ali que normalmente que segue, vem o de vereador, né? Vamos lá, voto na legenda. Votos válidos. Vamos falar um pouquinho mais sobre voto válido para as pessoas compreenderem e ficar claro o que é o voto válido, quando que acontece de eu ir lá e votar e o meu voto não ser um voto válido. Acho que é importante até a gente falar, porque o professor disse que o cálculo ali da divisão das cadeiras é pelos votos válidos. Então, é importante a gente entender o que é o voto válido. Perfeito. Ótima pergunta, né? Para a gente conseguir deixar mais claro o pessoal lá antes o que é esse conceitinho aqui de voto válido. Ele é simples, tá? Esse é fácil de explicar. O voto válido é o voto que é feito, que ele vai ser computado na eleição. Ou ele foi a um candidato,
ou ele foi atribuído diretamente a um partido. Tá? O que eu estou fazendo? Eu estou excluindo todos aqueles votos que ou são brancos ou são votos nulos, certo? Porque esses votos eles não foram atribuídos a um partido ou a um candidato que seja válido, um candidato que possa ser eleito ou um partido que possa ser eleito. Tá? Partindo para as conclusões e já muito curiosos, porque a gente começa a falar de votos nulos e brancos, e esse é o nosso próximo tema, falando aí sobre mitos e verdades do processo eleitoral, e a gente vai entender um pouquinho mais sobre essas questões no próximo tema. Mas, professor, alguma consideração ainda importante desse tema que a gente está falando, a questão dos votos válidos, a questão da composição da legenda, do voto na legenda, alguma consideração nesse tema ainda e já deixando assim as pessoas curiosas para o próximo tema. Perfeito, boa. Obrigado, deputada Lise. Sim, tem uma coisa que é interessante a gente destacar, já que a gente entrou tanto no ponto do voto na legenda, né? Teve uma mudança, essa é uma mudança um pouquinho mais antiga, não foi essa a última mudança, que é na hora da gente poder ver quem vão ser os candidatos que vão entrar nas vagas do partido. Tá? Por quê? As pessoas já devem ter ouvido falar, mesmo quem não acompanhe muito o mundo eleitoral, naqueles puxadores de voto, que era o cara que fazia muitos votos e com ele levava muitas pessoas. Por que isso? Porque ele é o cara que desses 300 votos, né, a gente falou do nosso primeiro partido, ele fez 200, então sozinho, ele sozinho já trouxe mais uma pessoa, ele sozinho conseguiu 2 vagas. Né? Claro, existem casos no Brasil, casos bem conhecidos, em que um candidato conseguiu trazer consigo 6, 7, 8 pessoas, sozinho, porque teve uma votação realmente muito expressiva. Né? Em razão disso, e de modo a conseguir dar uma maior representatividade mesmo para aquelas pessoas que foram eleitas, acabou se estabelecendo uma barreira para que não fosse qualquer um que pudesse entrar na esteira de um candidato muito votado. A caravana do mais votado. Exatamente. E aí se estabeleceu que o candidato tem que, no mínimo, fazer 10% da quantidade, do valor de cada cadeira. Sem usar os termos técnicos de coeficiente eleitoral, né? Então, ele tem que fazer no mínimo 10% de quanto vale uma cadeira. Então, assim, naquele nosso exemplo, né, que a gente estava dando, que cada cadeira valia 100 votos, o candidato, ele não precisa sozinho fazer 100 votos. O partido dele tem que ter 100 votos para ele ter direito à cadeira. Agora, para ele assumir a cadeira, ele tem que ter feito no mínimo 10% de 100, 10 votos. Se ele não fez os 10%, ele está fora dessa votação. Mas vejam que ainda assim eu posso ter um candidato com 11 votos que assuma no lugar ou nesse partido, em detrimento do outro que fez 90. Tá? Isso é importante a gente comparar e considerar em relação ao voto de legenda, que quando eu voto na legenda, eu posso fazer com que os candidatos não atinjam o percentual de 10%. Né? Então tem que só tomar esse cuidado aí, senão daqui a pouco o pessoal vem na militância, compra um partido, esquece de votar nos deputados, os vereadores, e os vereadores não atingem a quantidade mínima. Ótimo, perfeito, professor. Eu acho que o pessoal pôde entender bem, como eu falo, a dúvida maior que a gente recebe de comentários foi muito bem explicado, o senhor sempre trazendo assim, com exemplos práticos e claros para todos entender, que é o nosso propósito aqui do Projeto Base, é falar de política de uma maneira simples, uma maneira que todos, né, eleitores, todos que nos acompanham, independente da idade, consiga entender e participar mais da política. Eu quero convidar aqui todo mundo para o próximo, que é o último tema deste módulo 4, em que nós vamos falar de mitos e verdades do processo eleitoral. Então, vocês não podem perder, venham preparados com um caderninho e caneta na mão para anotar aí o que é mito e o que é verdade. É um prazer, professor, e até daqui a pouquinho, né, Lise, num próximo vídeo falando sobre mitos e verdades da política. Até mais, até daqui a pouquinho. Tchau, tchau.